Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Prova Final. Este programa é uma parceria entre a Rede de Ensino LFG e a TV Justiça e está dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia. Eu vou falar sobre princípios do direito tributário. No segundo bloco, pergunte ao professor. Eu quero responder a sua dúvida sobre o tema que nós discutiremos hoje. E o terceiro bloco, o X da questão. Nós vamos analisar juntos questões de prova a respeito dos princípios do direito tributário. Eu sou Alexandre Maza, professor mestre e doutor em Direito, e é um grande prazer tê-los aqui novamente em mais uma edição do programa Prova Final. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Meu Deus, mas que alegria estar de novo aqui em mais uma edição do programa Prova Final para falar de um assunto espetacular para a sua prova do exame da OAB. Ai, Mazinha, que assunto é esse? Princípios do direito tributário. Meus queridos, lembrem que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu 2 tipos de limitações constitucionais ao poder de tributar. De um lado, a Constituição definiu as imunidades e, de outro lado, os princípios tributários. Tanto os princípios quanto as imunidades têm essa natureza de serem limitações constitucionais ao poder de tributar. Portanto, são regras que a Constituição define para restringir a atuação do fisco. Interessante lembrar que, do ponto de vista do fisco, as imunidades e os princípios são limitações ao poder de tributar. Mas, do ponto de vista do contribuinte, são garantias constitucionais, garantias fundamentais. Disso decorre uma consequência importantíssima. No texto de 88, tanto as imunidades quanto os princípios tributários têm natureza de cláusula pétrea. Portanto, fazem parte do núcleo imodificável da Constituição. Quer dizer, não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir princípios ou imunidades tributárias. Outra consideração importante. Por força do artigo 146 da Constituição, a regulamentação infraconstitucional de limitações ao poder de tributar depende de lei complementar. Repito. A regulamentação infraconstitucional das limitações ao poder de tributar depende de lei complementar. Ai, Mazinha, o que isso significa? Já te esclareço. Isso significa que quando o legislador precisar criar uma lei para facilitar a aplicação de imunidades ou princípios, uma lei para viabilizar a aplicação concreta dessas garantias constitucionais ao poder de tributar, essa lei não poderá ser uma lei ordinária, terá que ser uma lei complementar. A regulamentação infraconstitucional das limitações ao poder de tributar está sob reserva de lei complementar. Bem, hoje eu vou falar dos princípios tributários, já passei por uma teoria geral dos princípios, todas as considerações que eu fiz daqui para trás fazem parte da teoria geral dos princípios tributários e agora quero analisar com vocês os princípios específicos. Em primeiro lugar, o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade no direito tributário significa que a criação, o aumento, a redução e a extinção de tributos sempre dependem de lei. Toda vez que eu for criar, aumentar, reduzir ou extinguir um tributo, é necessária uma lei para isso. Ô Maza, e que lei é essa, Maza? Será uma lei ordinária ou uma lei complementar? Meu querido, como regra no direito tributário, em todos os ramos do direito, essa lei é uma lei ordinária. Isso vale para o nosso ramo, vale para todas as outras áreas jurídicas. Sempre que te perguntarem
Se uma coisa é feita por lei ordinária ou por lei complementar e você não souber a resposta, tiver que chutar, siga a dica do compadre Washington. Chuta na ordinária. Então, na dúvida, chuta na ordinária. Então, caiu lá na sua prova se um assunto é feito por lei ordinária ou por lei complementar. Se você sabe a resposta, você responde do jeito que você sabe. Se você não sabe, lembra da dica? Cururubá! Chuta na ordinária que você não erra. Tem até uma musiquinha para lembrar esse troço da lei ordinária ser a regra no direito tributário para a criação, aumento, redução e extinção de tributo. É assim, ó. É a lei ordinária que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. Acabou já. Só tem essa frase. Lembra que minhas músicas só tem uma frase, né? Quando elas vão melhorar, aí a música acaba. Tá? Então, é a lei ordinária que cria tributo, o imposto, a taxa e a contribuição. A regra geral no direito tributário é o uso da lei ordinária. É a lei ordinária que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. Mas veja só, meu querido amigo, você que é um telespectador inteligente, você que é esperto, para usar uma linguagem de antigamente, você que é batuta, já deve ter percebido que se eu falei que em regra é a lei ordinária, é porque o quê? É porque existem exceções. 4 tributos brasileiros, somente 4 são criados por lei complementar. Exceções à regra da lei ordinária. Quais são eles? Empréstimos compulsórios dependem de lei complementar. O imposto sobre grandes fortunas depende de lei complementar. Impostos residuais, que são impostos novos, e as novas fontes de custeio da Seguridade. Repito, empréstimos compulsórios, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais e novas fontes de custeio da Seguridade. 4 tributos, os únicos cuja criação depende de lei complementar. Guarde essas exceções. Cuidado! Cuidado com um assunto importante. Quando um tema é reservado à lei complementar, ele não pode ser disciplinado por medida provisória. Há uma restrição constitucional à edição de MPs versando sobre temas de lei complementar. Portanto, meu querido, nada de medida provisória criando empréstimo compulsório, imposto sobre grandes fortunas, impostos residuais ou novas fontes de custeio da Seguridade. Não pode. A Constituição proíbe. Por isso, você tem que guardar assim, ó, temas de LC, lei complementar, não admitem MP, medida provisória. Temas de lei complementar não admitem medida provisória. Eu fiz uma musiquinha. O original é o sucesso Mbap da banda Hanson. Lembra, não sei se é da sua época, a pessoa que conhece a banda Hanson está denunciando a idade que tem. Nunca vá numa balada e diga que você conhece a banda Hanson, porque vai queimar seu filme. A banda Hanson tinha o grande sucesso Mbap, que era assim, ó. Mbap, 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 yeah, yeah. Mas eu guardei. Não, isso é original, você não precisa guardar. Tem que guardar a versão que eu fiz. Eu coloquei aquela letra, temas de LC não admitem MP, em cima dessa melodia. E ficou assim, ó. Temas de LC não admitem MP. Yeah, yeah. Guardou? Fácil, né? Temas de LC, lei complementar, não admitem MP, medida provisória. Temas de lei complementar não admitem medida provisória. Guarde, porque assim você não erra. Bem, para todos os outros assuntos no direito tributário, é admitida a edição de medidas provisórias. Desde que o assunto seja de lei ordinária, portanto, na maioria absoluta dos temas tributários, nada impede a edição de uma MP tributária. No entanto, no caso específico de uma medida provisória que crie ou aumente imposto,
Repito, se uma medida provisória cria ou aumenta imposto, este imposto terá que respeitar a anterioridade. Vale dizer, o imposto só poderá ser exigido no ano seguinte ao da conversão da medida provisória em lei. Ai, mas dá para repetir? Dá sim. Guarde assim, ó. Se uma medida provisória cria ou aumenta imposto, esse imposto só poderá ser exigido no ano seguinte ao da conversão da MP em lei. Explode, explode coração, na maior felicidade. Se a MP criar imposto, só vai valer após a anterioridade. Explode. Guardou? Então, se a MP criar imposto, só vai valer após a anterioridade. E as exceções ao princípio da legalidade? Meus queridos, 6 tributos brasileiros, 6 tributos brasileiros podem ter alíquotas modificadas por ato do executivo. Daí serem exceções à legalidade, porque os atos do executivo são atos unilaterais. Eles não passam pelo parlamento. São decretos, portarias, atos administrativos editados de uma canetada, ou pelo presidente da República, ou por um ministro, dependendo do caso, mas sempre atos unilaterais. Daí a ideia de exceções à legalidade. 6 tributos podem ter alíquotas modificadas por ato do executivo. Imposto de importação, imposto de exportação, IOF e IPI. Importação, exportação, IOF e IPI, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Importação, exportação, IOF, IPI, CID combustíveis e ICMS combustíveis podem ter alíquotas modificadas por ato do executivo. 2 últimos comentários para a gente fechar a legalidade de uma forma espetacular. Lembre, a definição da data para pagamento do tributo não depende de lei. A definição da data para pagamento do tributo pode ser feita por ato do executivo. Último detalhe. A atualização monetária da base de cálculo também não depende de lei. A atualização monetária da base de cálculo não é aumento real do tributo. A atualização monetária da base de cálculo é apenas a recomposição da perda inflacionária. Como não é um aumento real do tributo, não depende de lei. Pode ser realizada por simples ato do executivo. Legal? São outras 2 considerações sobre a legalidade. Princípio da anterioridade. O princípio da anterioridade, também chamado de princípio da não surpresa, cria um intervalo mínimo entre a publicação da lei, que cria e aumenta tributos, e a exigência desse tributo. Então, como que é o princípio da anterioridade? Seu enunciado hoje, ele é assim. Tributo criado ou majorado em um exercício, exercício é ano. Então, tributo criado ou majorado em um ano, só poderá ser exigido no ano seguinte, no próximo 1º de janeiro, respeitado o intervalo mínimo de 90 dias. Repito para você. Tributo criado ou majorado em um ano, em um exercício, só poderá ser exigido no ano seguinte, respeitado o intervalo mínimo de 90 dias. Se você reparar bem, depois da emenda 42, que mexeu na redação do princípio da anterioridade, passou a vigorar a regra da anterioridade mais benéfica. Por quê? Porque antes da emenda 42, as 2 anterioridades funcionavam separadamente. A anterioridade anual, que empurrava a cobrança para o 1º de janeiro do ano seguinte, e a denominada anterioridade nonagesimal, que criava um intervalo de 90 dias entre a publicação da lei e a exigência do tributo. Antes da emenda 42, alguns tributos respeitavam só a anual, outras só a nonagesimal. Agora não. Agora, as 2 anterioridades funcionam combinadas. Tanto que no conceito que eu disse para vocês, eu falei que tributo criado ou majorado em um exercício só pode ser exigido no ano seguinte, respeitados os 90 dias.
Quer dizer, as duas anterioridades, a anual, que empurra para o ano seguinte, e a nonagesimal, dos 90 dias, funcionam combinadas. E de um jeito muito fácil de entender. A emenda 42 criou a regra da anterioridade mais benéfica, que funciona assim. Eu tenho que pegar a data de publicação da lei que criou ou aumentou o tributo. A anterioridade só vale para criação e aumento de tributo. Quando o tributo é reduzido ou extinto, não tem anterioridade, porque aí a lei é mais benéfica, eu não vou usar a garantia do contribuinte quando a lei é mais benéfica. Tá bom? A garantia só se aplica para leis que prejudicam a sua situação, leis que criam ou aumentam tributos. Então, eu pego a data de publicação da lei que criou ou aumentou o tributo. E eu vou contar separadamente as duas anterioridades. Primeiro eu conto a anterioridade anual. Pego essa data e vejo quando que dá 1º de janeiro do ano seguinte. Depois eu pego a mesma data de publicação da lei e somo os 90 dias. Então eu vou aplicar separadamente as duas anterioridades. Primeiro a anual, depois a nonagesimal. Vou olhar para essas duas datas, resultado da aplicação separada das duas anterioridades, e verificar qual empurrou a cobrança mais longe. Aquela anterioridade que empurrou a cobrança mais para frente é a que vai se aplicar no caso concreto. Foi isso que a emenda 42 fez. Pegou as duas anterioridades e fez com que funcionassem de modo combinado. Assim, aquela que for mais benéfica no caso concreto para o contribuinte é a que será aplicada. Se eu contar a anterioridade anual e ela funcionar empurrando a data mais para frente do que a nonagesimal, neste primeiro caso, aplica a anterioridade anual. Se pelo contrário, eu aplicar as duas e o resultado da aplicação da anterioridade nonagesimal empurrar a cobrança mais para frente do que a anual, fica valendo só a nonagesimal. Então, guarde isso. Com a emenda 42, passou a vigorar a regra da anterioridade mais benéfica. E as exceções? A emenda 42 criou 3 grupos de exceções ao princípio da anterioridade. No primeiro grupo, nós temos tributos de cobrança imediata. Tributos que, se eu publico a lei hoje, eu posso cobrar amanhã. Eles não respeitam nem a anual, nem a nonagesimal. Quais são os tributos de cobrança imediata? IOF, importação, exportação, IOF, importação, exportação, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra e imposto extraordinário de guerra. Esses estão no primeiro grupo. Publico a lei hoje, posso cobrar amanhã. IOF, imposto de importação, imposto de exportação, empréstimo compulsório de calamidade pública ou guerra e imposto extraordinário de guerra. No segundo grupo de exceções, nós temos tributos que respeitam só a anterioridade nonagesimal. Eu vou contar 90 dias, onde cair eu faço a cobrança, ainda que caia no mesmo ano. Eles respeitam a nonagesimal, mas a anual não. IPI, contribuições sociais do artigo 195 da Constituição, IPI, contribuições sociais, CID combustíveis e ICMS combustíveis. Ok? IPI, contribuições do 195, CID combustíveis, ICMS combustíveis. No terceiro grupo, tributos que respeitam apenas a anual. Sempre serão cobrados em 1º de janeiro do ano seguinte, sem o intervalo mínimo de 90 dias. Quais são os tributos que respeitam apenas a anterioridade anual, que são cobrados sempre em 1º de janeiro do ano seguinte? Imposto de renda e alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Imposto de renda e alterações na base de cálculo do IPTU e do IPVA. Terceiro princípio, o princípio da irretroatividade. Esse é muito fácil. Significa que a lei tributária não se aplica a fatos pretéritos. A lei tributária passa a valer para fatos presentes e futuros. Ela não age sobre o passado, ela não retroage. Ok? Princípio da irretroatividade, a lei tributária não retroage. A
duas exceções. A lei tributária retroagirá quando for interpretativa, primeira exceção. Segunda exceção, quando for mais benéfica em matéria de infração. Por exemplo, uma lei que reduz uma multa tributária retroage, ou uma lei que deixa de considerar um ato como infracional, também retroage. Então, duas exceções, aí retroatividade, lei interpretativa e lei mais benéfica em matéria de infração. Princípio da isonomia. Quarto princípio. Princípio da isonomia significa que o fisco tem que dar tratamento igual a contribuintes em situação equivalente. O fisco tem que dar tratamento igual a contribuintes em situação equivalente. Muitas regras decorrem do princípio da isonomia. Primeira regra do non-olet. Regra do non-olet. O dinheiro não tem cheiro. É a tradução de non-olet, pecúnia non-olet. O dinheiro não tem cheiro. Significa que não interessa para o fisco de onde veio o dinheiro do contribuinte. Razão pela qual atividades criminosas também são tributadas. E rendas de origem ilícita também são tributadas. Traficante tem que pagar imposto de renda. Casa de prostituição deve IPTU e assim por diante. Não interessa a origem remota do dinheiro, nem o caráter lícito ou ilícito da situação que enseja o pagamento do tributo. Aconteceu o fato tirador, o tributo é devido. Um outro desdobramento do princípio da isonomia é a regra segundo a qual a incapacidade civil é irrelevante para o direito tributário. Os civilmente incapazes também pagam tributos. Lembra da musiquinha? Menor de idade também paga tributo. E o incapaz também paga muito mais. E a empresa sem registro na junta também paga muito mais. Então, todos os incapazes para o direito civil são capazes para o direito tributário. E uma última consequência, outro último desdobramento do princípio da isonomia, é o princípio da capacidade contributiva, segundo o qual os impostos, sempre que possível, terão caráter pessoal. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal, o que significa dizer que eles deverão ser cobrados segundo a riqueza do contribuinte. As alíquotas serão progressivamente crescentes em função da riqueza do contribuinte. Detalhe importante, nos termos estritos da Constituição de 88, só 3 impostos admitem alíquotas progressivas. Essas alíquotas que graduam a tributação em função da riqueza do contribuinte. Quais são os únicos 3 impostos progressivos segundo a letra da Constituição de 88? Lembrou? Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, o IPTU, o IPTU, o IR, Imposto de Renda, o ITR, Territorial Rural, e o IPTU, e o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. Atenção para a super novidade. Há coisa de um mês atrás, um julgado revolucionário do Supremo Tribunal Federal passou a aceitar progressividade num 4º imposto, o ITCMD. Agora, segundo a jurisprudência do STF, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doações, também pode ser progressivo. Isso não está na Constituição, é fruto da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Cuidado, hein? Por exame de ordem, o IPVA não admite alíquotas progressivas. Lembre da musiquinha. Xalalalala, o IPVA não é progressivo, mas tem alíquotas diferenciadas pelo uso e tipo do carro. Muita gente confunde a alíquota diferenciada com a alíquota progressiva. A alíquota diferenciada é uma alíquota variável em função de elementos que não se relacionam com a capacidade contributiva. Então o IPVA pode ter alíquota variável em função do uso e tipo do carro, mas isso não é uma progressividade, porque não é uma alíquota crescente em razão da capacidade econômica do contribuinte.
progressivos mesmo o IR, o ITR e o IPTU, e o ITCMD, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Meus queridos, esse foi o primeiro bloco do nosso programa. Eu volto daqui a pouquinho com o Pergunte ao Professor, falando muito mais de princípios tributários. Não saia daí, você não é louco de trocar de canal. Não abandona o tio Mazinha, não. Até daqui a pouquinho. Voltamos, então, ainda bem que você não saiu daí, viu? Porque eu vou te falar uma coisa. Voltamos com o Pergunte ao Professor. É o momento da nossa interatividade e para que você participe do programa é muito fácil. Você sabe que nós temos um e-mail, provafinal@anhanguera.com, provafinal@anhanguera.com. Por esse e-mail você pode mandar perguntas para o segundo bloco ou questões que você quer ver respondidas no terceiro bloco, no X da questão. Pode mandar elogio também, viu? Eu tenho dito aqui no programa que você pode mandar elogios, falar assim, eu quero aulas do professor Delícia. E só de falar professor Delícia, eles já sabem que sou eu, não precisa nem colocar meu nome, tá? Por causa do meu novo shape, com meus 40 quilos. 40 não, 37, porque eu engordei 3 quilos. Tá bom? Beleza? Produção, tô louco para ouvir as perguntas. Produção, primeira pergunta, deixa cair na tela pro Mazinha. Professor Maza, qual o alcance do princípio da vedação do confisco? Jéssica, sensacional a sua pergunta. Princípio da vedação do confisco é um princípio que eu não consegui abordar na primeira parte. Olha como é legal esse segundo bloco, a gente tem oportunidade de tratar de questões novas. O que é o princípio da vedação do confisco? O princípio da vedação do confisco proíbe exageros na cobrança de tributos. Ou seja, quando um tributo é cobrado, o valor arrecadado com ele não pode ser tão alto, tão elevado que esvazie o patrimônio do contribuinte ou inviabilize o exercício de uma atividade econômica. A ideia é essa. A vedação do confisco impede que o tributo tenha uma força expropriatória, que retire todo o patrimônio do contribuinte, esvaziando o seu conjunto de bens, ou que inviabilize o exercício de atividade econômica. Na prática, porém, é muito difícil lidar com o princípio da vedação do confisco, porque o seu conteúdo é bastante vago. Você vai concordar comigo que não é simples definir uma alíquota a partir da qual é considerada confiscatória a tributação. Claro que se nós pensarmos numa alíquota de 100%, 90%, 80%, qualquer pessoa de bom senso vai concordar que é uma alíquota confiscatória. Mas e uma alíquota de 20%, de 30%, de 50%? Haverá sempre uma zona de incerteza quanto à incidência da vedação do confisco. Então, ele é um princípio fraco no texto de 88, porque o Constituinte perdeu uma boa chance de definir uma alíquota. Já existiu em constituições anteriores essa previsão. Uma alíquota de 30% a partir da qual a tributação seria considerada inconstitucional por confiscatória. Mas no texto de 88 não há esse índice exato e a ideia fica uma ideia muito vaga. De qualquer forma, a noção básica da vedação do confisco é essa. Se o tributo for cobrado com uma alíquota tão exagerada que ela esvazie a propriedade ou inviabilize o exercício de uma atividade econômica, o tributo será inconstitucional, porque em vez de tributar, o fisco estará desapropriando o contribuinte. Muito interessante. A nossa telespectadora perguntou o alcance do princípio da vedação do confisco. Basicamente, a doutrina concorda que a vedação do confisco funciona muito bem para impostos.
não há controvérsia quanto à incidência do princípio em relação aos impostos, que são tributos desvinculados. Muito mais difícil é a discussão sobre a incidência da vedação de confisco nos tributos chamados vinculados, os tributos remuneratórios, contraprestacionais, como taxas e contribuições de melhoria. Veja, predomina o entendimento na doutrina de que também incide a vedação do confisco nos tributos vinculados, como taxas e contribuições de melhoria, bastando, para tanto, que o valor cobrado a título de taxa ou contribuição de melhoria exceda o custo da atividade estatal remunerada. Como as taxas e as contribuições de melhoria são pagas como uma contraprestação ao exercício de atividades estatais, sempre que a cobrança do tributo exceder o custo da atividade a ser remunerada pela taxa ou pela contribuição de melhoria, teremos uma natureza confiscatória do tributo vinculado. Super importante para fechar essa questão, meu querido, é lembrar que na jurisprudência do STF, Supremo Tribunal Federal, o princípio do não confisco também vale para multas tributárias. Então, uma multa tributária com uma alíquota muito excessiva também é inconstitucional, por violar o princípio da vedação do confisco. Legal? Produção! Segunda pergunta na tela para o Mazinha. Professor Maza, existem medidas provisórias tributárias? Excelente pergunta da Natália. Vamos revisar esse ponto das medidas provisórias tributárias. Veja, por expressa previsão constitucional, nada impede a edição de medidas provisórias versando sobre matéria tributária. Havia uma divergência antes da edição de uma emenda constitucional que expressamente passou a aceitar no ano de 2002 a edição de MPs tributárias. Havia uma grande divergência na matéria. Por quê? Muitos autores diziam que a provisoriedade das MPs, o caráter temporário, o caráter efêmero, seria incompatível com a matéria tributária. Daí, autores importantes sustentando à época que era impossível a edição de medidas provisórias tributárias. No entanto, hoje nós temos expressa previsão no texto constitucional da edição de MPs tratando sobre assuntos tributários. Mas lembre, medida provisória pode tratar de matéria tributária quando o tema é de lei ordinária. Se o assunto for de lei complementar, não pode. Tem até a musiquinha. Temas de LC não admitem MP. Guardou? Produção, deixa cair. Próxima pergunta. Na tela, pro Mazinha. Professor Maza, pedágio é tributo? Kelly, essa pergunta é muito difícil. Pedágio é tributo? Olha, essa questão é delicada porque cada autor responde de um jeito diferente. Tem a resposta da maioria da doutrina no direito tributário, tem correntes minoritárias, tem a visão da jurisprudência, tem o ponto de vista do direito administrativo, tem a questão sob a ótica do direito financeiro. O assunto é o samba do crioulo doido. Bom, eu vou te dizer como que eu responderia num exame de ordem, se eu fosse fazer a sua prova. Eu responderia de acordo com a corrente que é a mais segura para provas e concursos em geral. É a corrente segundo a qual a natureza do pedágio varia conforme o tipo de serviço prestado, conforme a forma de prestação do serviço público. O que eu quero dizer com isso? Bem, serviços públicos podem ser prestados de forma direta pelo Estado ou de forma indireta,
com auxílio de particulares em regime de concessão ou permissão. Prestação direta, quando o serviço é prestado pelo próprio Estado, e indireta, por meio de concessionários e permissionários. Muito bem. Quando o serviço público é prestado de forma direta pelo Estado e há uma cobrança em troca dessa prestação de serviço, a cobrança tem natureza de taxa. É um tributo que se sujeita ao princípio da legalidade e ao princípio da anterioridade. Só a lei pode criar e aumentar esse tributo, e havendo criação e aumento, o valor exigido terá que respeitar o intervalo mínimo da anterioridade. Mas, se o serviço for prestado indiretamente, por meio de concessionários e permissionários, o valor cobrado do usuário pelo concessionário ou pelo permissionário não tem natureza de tributo, tem natureza de tarifa. Por que natureza de tarifa? Porque aí o assunto não é regido pelo direito tributário. Concessões e permissões são institutos de direito administrativo. Passam a incidir princípios e normas de outro ramo, o direito administrativo. E nesse outro ramo, a natureza jurídica do valor cobrado do usuário quando o serviço é prestado via concessão ou permissão é uma natureza jurídica não tributária. É uma natureza de tarifa, que é uma contraprestação administrativa. Tarifa não é tributo. Tarifa é uma contraprestação paga pelo usuário ao concessionário ou permissionário. Interessante. Tarifa e preço público são a mesma coisa. Não há diferença entre essas duas figuras. Se não há diferença, por que de dois nomes, tarifa e preço? Porque tarifa é o nome que o direito administrativo dá. Preço público é o nome do direito financeiro, que também estuda o fenômeno da cobrança de valores por serviços concedidos ou permitidos, mas com interesse específico no binômio receita e despesa, que é o binômio clássico do objeto do direito financeiro. Então, do ponto de vista do direito administrativo, o Instituto chama tarifa. Da ótica do financeiro, chama preço público. Mas o Instituto é o mesmo, não há nenhuma diferença entre tarifa e preço. Então, guarde. Se um serviço público é prestado diretamente pelo Estado e há uma cobrança por essa prestação, a natureza é de taxa. Já se há uma prestação indireta via concessão ou permissão, o valor cobrado do usuário é uma tarifa ou, para o direito financeiro, um preço. Finalizando a resposta. Portanto, a natureza jurídica do pedágio depende do modo como ocorre a exploração desse serviço de manutenção da rodovia. Se a rodovia for explorada diretamente pelo Estado e havendo cobrança pelo uso da rodovia, o pedágio é uma taxa, com natureza de tributo, respeitando a legalidade e a anterioridade. É o chamado pedágio-taxa. Rodovias, por exemplo, mantidas diretamente pela União, se houver cobrança de pedágio, o que a gente paga na cabine do pedágio é uma taxa, é um tributo dessa espécie. Já se uma rodovia é dada em concessão, é muito difícil ter permissão para a rodovia. Então, vamos ficar aqui só no exemplo da concessão. Se uma rodovia é dada em concessão, o valor cobrado no pedágio é uma tarifa. Aí nós chamamos de pedágio-tarifa. Não tem natureza de tributo. Aí o aumento do pedágio não precisa de lei, pode ser por ato unilateral do poder concedente, ato do executivo, e havendo aumento, a cobrança é imediata, não há anterioridade. Por que que tarifas ou preços públicos não se sujeitam à legalidade e à anterioridade? Porque legalidade e anterioridade são princípios que valem para institutos tributários. Como a tarifa e o preço não são institutos tributários, não há incidência dos princípios sobre essa figura. Daí a conclusão de que, havendo, por exemplo, um aumento do pedágio tarifa, a cobrança é imediata, não tem anterioridade, e o aumento não precisa de lei.
não tem legalidade. Pode ser ato unilateral, um decreto, por exemplo, do poder concedente. Difícil, né? Mas não fui eu que inventei essa questão, não tenho culpa, a natureza do pedágio varia de acordo com a forma de prestação do serviço de manutenção da rodovia. Produção, quarta pergunta, na tela, Prumazinha. Professor Maza, quais os tributos não cumulativos no direito brasileiro? Mateus, outro assunto espinhoso, princípio da não cumulatividade. O princípio da não cumulatividade é um princípio de um alcance bastante reduzido, perto dos outros que nós estudamos. O que é o princípio da não cumulatividade? O princípio da não cumulatividade evita a tributação em cascata. Os chamados tributos plurifásicos, que são tributos que incidem sobre uma cadeia produtiva ou circulatória, são tributos que vão perseguindo um determinado item quando ele é vendido e revendido ou quando é agregado a alguma característica na sua cadeia produtiva. Esses tributos que incidem várias vezes sobre o mesmo item são chamados de tributos plurifásicos. O risco da tributação plurifásica é que cada vez que o tributo incide, ele recaia sobre uma base de cálculo em que o mesmo tributo esteja embutido porque incidiu na operação anterior. Isso é chamada tributação em cascata, quando o tributo incide sobre ele mesmo, criando uma bola de neve e aumentando muito o valor final da mercadoria. Para evitar essa tributação em cascata ou tributação bola de neve, inventaram o princípio da não cumulatividade. Esse princípio funciona por meio de uma regra de creditamento. Toda vez que, por exemplo, uma mercadoria entra no estabelecimento, o valor recolhido a título de ICMS gera um crédito em favor do contribuinte. E esse crédito será abatido na saída. Isso é uma regra de compensação, de creditamento, de modo a evitar que o ICMS da saída incida sobre o ICMS da entrada. Essa é a regra da não cumulatividade, explicando de uma forma muito mais simples do que contabilmente acontece na prática, só aqui conversando por uma realidade de primeira fase do exame de ordem. Bem, quais são os tributos que se sujeitam ao princípio da não cumulatividade? A ideia básica é que só tem sentido falar em não cumulatividade quando o tributo é plurifásico. Eu não vou falar, por exemplo, em princípio da não cumulatividade no ITBI. O ITBI é monofásico, ele incide uma vez só quando a propriedade imobiliária é transmitida. Se ele não fica perseguindo o bem porque não há uma incidência em cadeia, tributação monofásica não precisa da não cumulatividade. Então o princípio da não cumulatividade vale para os tributos plurifásicos. E quais são esses, os plurifásicos? Olha, a não cumulatividade vale para o ICMS e o IPI, são os clássicos impostos plurifásicos não cumulativos. ICMS, IPI, que mais? A COFINS, como regra, é uma COFINS não cumulativa. Existem muitos regimes de cobrança da COFINS no Brasil. Tem a COFINS monofásica, tem COFINS plurifásica cumulativa, mas o regime geral é da COFINS plurifásica não cumulativa. Então a gente pode incluir a COFINS, os impostos residuais e as novas fontes de custeio da Seguridade. Esses últimos dois casos são importantes, porque eles significam o seguinte: sempre que for criado um imposto novo ou uma nova fonte de custeio da Seguridade, uma nova contribuição social, esse novo imposto, essa nova contribuição não pode incidir em cascata. Então tem que ser não cumulativos. ICMS, IPI, COFINS, impostos residuais e novas fontes de custeio da Seguridade. Os 5 tributos não cumulativos no Brasil.
No exame de ordem, eles sempre vão te perguntar quais são os 5 tributos não cumulativos ou então associar a não cumulatividade com a proibição da tributação em cascata. Guarde isso. Última pergunta, produção. Vamos lá. Deixa cair na tela Prumazinha. Professor Maza, quais impostos admitem cobrança mediante alíquotas progressivas? William, mega, super, hiper, espetacular pergunta. Cante comigo. Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, o IPTU e o ITCMD. Na verdade, eu precisava mexer na letra dessa música, né, por causa da jurisprudência do STF agora, que inclui um 4º imposto progressivo. Tinha que colocar uma frasezinha assim, meio no estilo hip hop, meio falado no final, só se fosse mesmo, né? Na CF de 88, só 3 impostos são progressivos: o IR, o ITR, o IPTU, o IPTU, o IPTU e o ITCMD. Não ficou legal, mas é só para você não esquecer que o ITCMD agora, segundo a jurisprudência do STF, ficou boa isso, né? Segundo a jurisprudência do STF, o ITCMD também é um imposto progressivo. Beleza? Muito rápido ainda, hein? Outros princípios. Uniformidade geográfica. Os tributos da União devem ter a mesma alíquota em todo o território nacional. Mesma alíquota em todo o território nacional. Uniformidade geográfica. Qual a exceção? A exceção é a possibilidade de áreas de incentivo fiscal, como acontece na Zona Franca. Princípio da não limitação. Tributo não pode ser usado para restringir o acesso de pessoas e bens a todo o território nacional. Não pode limitar o trânsito de pessoas e bens em todo o território nacional. Exceção é o pedágio. Admite-se a cobrança de pedágio com aquela natureza que nós vimos anteriormente. Ok? Meus queridos, é isso. Nós voltaremos daqui a pouquinho com o terceiro bloco, o X da questão. Nesse terceiro bloco nós vamos analisar questões do exame de ordem sobre princípios tributários. Não saia daí, você não é louco de trocar de canal. Daqui a pouco a gente volta com o terceiro bloco. Não abandona o tio Mazinha, não. Tchau. O pessoal da produção adorou o meu hip hop aqui para incluir o ITCMD na música. Então estamos de volta com o terceiro bloco, o X da questão, analisando 2 questões do exame de ordem sobre princípios tributários. Então, você sabe que para participar é muito fácil, mandando a sua questão, tanto para o segundo bloco do Pergunte ao Professor, quanto a sua sugestão de pergunta do exame de ordem que você quer ver respondida no próximo programa. Você vê que a gente dá o crédito, então você vai ficar famoso, todo mundo vai te conhecer no Brasil, pode participar depois de reality show, ganhar dinheiro. Então mande a sua pergunta aí, meu filho, para a gente poder responder aqui. Prova final @anhanguera.com, prova final @anhanguera.com. No título só coloca para o professor Delícia, que aí eles encaminham direto para mim. Beleza? Produção? Primeira pergunta, produção. Volta a imagem para mim, produção, porque tem que ser ao meu comando. Então, primeira pergunta, na tela. Muito bom. Olha lá, ó. Pergunta do Exame Nacional da OAB. Carlos, administrador do supermercado Boas Compras, deixou de recolher vários tributos da referida pessoa jurídica, que passa por severas privações financeiras. Tendo como referência inicial a situação hipotética acima, assinale a opção correta acerca da obrigação tributária. O cara não pagou tributo do mercado. Caso simples. Vamos ver as alternativas. Produção. Letra A. A capacidade tributária passiva do mercado não depende da sua regular constituição.
Mas a Constituição tipo A de 88, não seja besta, a regular Constituição do mercado. Então, se o mercado está irregular, ele tem capacidade tributária? É isso que está dizendo a letra A. Letra B. Carlos e os supermercados são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos tributos. Ah, essa é absurda, viu? Eu não quero influenciar na sua resposta, mas essa letra B não é de jeito nenhum. Letra C. O dever de recolher os tributos devidos pelo supermercado Boas Compras constitui obrigação acessória. Essa é péssima também, viu? Pagar nunca é obrigação acessória. Mas se quiser, você pode responder essa letra C, porque se quiser errar, você erra. Ó, e letra D. Carlos, na condição de administrador do mercado, é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes à obrigação decorrente de qualquer de seus atos. E aí? Qual que é o X da questão? Você já sabe? Não vai por a B nem a C. Qual que é o X da questão? Você já sabe? O X da questão é a letra A. Vamos voltar para a letra A? Pro é a produção. Produção, letra A. Capacidade tributária passiva do mercado não depende da sua regular constituição. Lembra da musiquinha? Menor de idade também paga tributo, e o incapaz também paga muito mais. E a empresa sem registro na junta também paga muito mais. Empresa irregularmente constituída, sem registro na junta, também paga tributo. Produção, eu quero mostrar o erro das outras alternativas. Produção, porque eu quero a produção. Ninguém manda em mim, só faço o que eu quero. Ó, letra B. Carlos e os supermercados são solidariamente responsáveis. Não há essa hipótese de solidariedade no CTN. Letra C, o dever de recolher tributos é obrigação acessória. Não é verdade. O pagamento no direito tributário, seja do tributo, seja da multa, é sempre obrigação principal. Falou em pagar, a obrigação é principal. E a letra D, Carlos, na condição de administrador, é pessoalmente responsável pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias decorrentes de qualquer dos seus atos. Não. Um dirigente só é responsável por dívida da pessoa jurídica se houver fraude ou excesso de poder. Artigo 135 do CTN. Agora sim, produção, segunda questão. Exame da OAB. O poder de tributar não é absoluto, pois a Constituição Federal impõe às entidades detentoras de capacidade tributária algumas limitações. Acerca das limitações à competência, assinale a opção correta. Letra A. A norma constitucional impõe que os impostos sejam criados por lei complementar. Essa é a regra, meu querido. Essa é a regra. Por acaso a minha música é a lei complementar que cria tributo, imposto, a taxa e a contribuição. É isso? Não, né? É a lei ordinária. Então, a letra A é totalmente 100% absurda. Mas se você quiser marcar, você marca. Letra B. Produção. É lícito ao presidente da República reduzir a alíquota do imposto sobre produtos industrializados por decreto presidencial. Será que o IPI admite isso? Não quero ajudar, hein? Não quero ajudar, mas essa está muito simpática. Letra C. As anuidades devidas aos conselhos de fiscalização profissional são fixadas e majoradas por resolução. Será que a anuidade de conselho de classe é assim, gente? Letra D. Pelo princípio da anualidade tributária, eu dou na sua cara de mão aberta se você marcar essa. Pelo princípio da anualidade tributária, é vedado à União, Estados, Distrito Federal e municípios cobrar tributo no mesmo exercício em que a lei que os instituiu majorou tenha sido publicada. E aí? Qual é o X da questão? X da questão é a letra B de bola. Letra B de bola. Quando eu era gordo, você lembra de programas anteriores? Gordo não, eu era uma baleia, né? Quando eu era gordão, diziam que eu parecia o bola. Então, B de bola. Diz lá, ó, alternativa certa. É lícito ao presidente reduzir a alíquota do imposto sobre produtos industrializados por decreto presidencial. Lembre que o IPI figura entre as exceções ao princípio da legalidade. Mas eu quero examinar o erro das outras, produção. Letra A. Por que a letra A está errada? Norma constitucional impõe que os impostos sejam criados por lei complementar. A regra é a lei ordinária. Errada a letra A. Letra C.
Anuidade devida ao Conselho de Fiscalização Profissional, chamados conselhos de classe. São fixados e majorados por resolução. Não, gente. Anuidade de conselho de classe é tributo. Portanto, é necessário uma lei, tanto para a fixação, que é a criação, quanto para a majoração. Então, não é resolução, é lei. E letra D, pelo princípio da anualidade tributária. Não existe princípio da anualidade tributária. O examinador aqui queria te confundir com anterioridade. Como os nomes são parecidos, todo mundo confunde, sabe? Roberta Miranda, Sula Miranda, todo mundo confunde anterioridade com anualidade. O nome certo do princípio é anterioridade. O princípio da anualidade não existe mais no direito brasileiro. Então, a alternativa certa, B de bola. Meus queridos, é isso. Foi um grande prazer participar de mais uma edição do programa Prova Final. Não se esqueça, para participar, mande um e-mail para provafinal@anhanguera.com, provafinal@anhanguera.com. Para ter acesso às minhas redes sociais, basta você procurar no Twitter, eu sou @professor Maza, @professor Maza, mais de 122 mil seguidores no Twitter. Lá você acha o caminho para as minhas músicas, o aplicativo para ter acesso às minhas músicas também, todas as outras redes sociais, e é um jeito fácil de você encontrar meus materiais, meus audiolivros. Pelo Twitter eu sou @professor Maza. Meu nome é Alexandre Maza, eu sou mestre e doutor em Direito, professor da Rede LFG, e foi um grande prazer gravar aqui mais uma edição desse programa Prova Final. E não se esqueça, se preparar para o exame de ordem no conforto da sua casa, assistindo pela televisão, é só aqui, neste canal, na TV Justiça, neste horário e nessa parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Muito obrigado, nos veremos numa próxima oportunidade. Valeu, boa prova para você, beijo do Maza. Fui, tchau.